Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a correção da atividade número 18, atividade que foi aplicada no dia 10 de agosto, sobre porcentagens. Então, nós vamos corrigir a atividade número 18. E a atividade número 18 tinha duas questões. Na primeira nós tínhamos que transformar ou escrever as porcentagens que estavam dadas na forma percentual. E nós vamos escrevê-la na forma decimal e na forma de fração. Então, nós temos aqui 6 porcentagens que nós devemos escrever na forma de fração e decimal. Então, vamos lá. Nós temos aqui na letra A 14%. Isso na forma de fração é o mesmo que 14 sobre 100. Então, eu tenho aqui 14 sobre 100. E na forma decimal, é só fazer a divisão de 14 por 100. 14 dividido por 100 é igual a 0,14. Então, está aí a forma de fração. Vamos anotar isso aí. 14 sobre 100 é a forma de fração da porcentagem 14%. E 0,14 é a forma decimal dessa porcentagem. Então, decimal. Tá aí. Nós vamos fazer essas duas formas para todas as porcentagens que estão aí. Então, no 75%, sua forma de fração será 75 sobre 100. Toda vez que eu tiver um número com um símbolo de porcentagem, a forma de fração dessa porcentagem é o número sobre 100. Sempre vai ter o 100 lá embaixo. E aí, se eu dividir 75 por 100, a gente chega em 0,75. Então, tá aí as duas formas dessa porcentagem. A mesma coisa acontece aqui com 12%. Vai ficar 12 sobre 100 e na forma decimal fica 0,12. Essas três formas são equivalentes, elas significam a mesma coisa, porém, vai ter uma situação específica para a gente usar cada uma delas. Nós temos aqui 135%. 135% será 135 sobre 100. E para transformar 135 sobre 100 em decimal, a gente divide 135 por 100. Isso dá 1,35. Então, 1,35 é a forma decimal da porcentagem 135%. 50% é o mesmo que 50 sobre 100. E na forma decimal vai ser 0,5 ou 0,50. Você pode colocar ou não esse último zero aqui. E o 17% vai ficar 17 sobre 100. 17 sobre 100. Vamos sair aqui um pouquinho. E é a mesma coisa aqui. 0,17. Então, está aí a solução da questão número 1 da nossa atividade número 18. Então, transformar aí uma porcentagem na forma decimal ou na forma de fração é do jeito que a gente mostrou aí. Se eu tivesse a forma decimal, eu poderia transformar na forma percentual ou na forma de fração também. Se eu tiver qualquer uma dessas três, eu encontro as outras usando esse processo. Já na questão número 2, a gente vai calcular as porcentagens de alguns valores. Então, nós estamos calculando aqui na letra A 20% de 100, na letra B 35% de 200, na letra C 75% de 320 e na letra D 27% de 77, tá? Aqui é 77. Isso. Então, vamos começar ali na letra A. Queremos calcular 20% de 100. Para fazer essa conta, eu preciso transformar o 20% ou na forma de fração ou na forma decimal. Nesse caso aqui, eu vou usar a forma de fração. Então, a gente vai ter aí 20%, que é a mesma coisa que 20 sobre 100, vezes esse 20% de 100 é a mesma coisa que 20% vezes 100. Então, é vezes 100 aqui. Nessa continha, se eu tenho um número aqui em cima com zeros e um número embaixo com zeros, eu posso cortá-los. Então, eu elimino um zero do 100
com o zero do 100 de baixo. O segundo zero do 100 com outro zero do 100 de baixo. E aí eu multiplico o que sobrou em cima e o que sobrou embaixo. Ó. 20 vezes era 100, mas eu cortei 2 zeros, então ficou 1. 20 vezes 1 é 20. 1, não tem nada aqui embaixo, continua sendo 1. 20 sobre 1. Agora eu tenho que resolver essa divisão. 20 sobre 1 resulta em 20. Então, nós temos aí que 20% de 100 resulta em 20. Ok? Vamos usar o mesmo processo aqui para calcular a letra B. Nós temos aqui 35% de 200. Então, nós vamos pegar a forma de fração. Vai ser 35 sobre 100 vezes 200. Podemos cortar os zeros. Ó. Um zero do 200 com um zero do 100. Outro zero do 200 com um zero do 100. Agora, a gente tem 35 vezes 2 na parte de cima. E isso vai dar 70. E 1, não tem nada embaixo, mantenho ele aqui, 1. 70 sobre 1 é 70 dividido por 1. 70 dividido por 1, 70 sobre 1 resulta em 70. Então, 35% de 200 é 70. A letra C está dizendo o seguinte: 75% de 320. Então, eu vou transformar o 75 para a forma de fração, fica 75 sobre 100. Eu multiplico por 320. Posso cortar o zero do 320 com o zero do 100. Agora eu vou ter aí 75 vezes 32. Aí, nesse caso aí, você pode usar a sua calculadora, não tem problema. Você vai fazer 75 vezes 32. Isso resulta em 2.400. Observa que aqui a gente cortou só um zero do 100. Ainda sobrou um 10 lá embaixo. Então fica sobre 10. Posso cortar um zero ali do 2.400 com o zero do 10. Aí fica 240 sobre 1. 240 sobre 1 é igual a 240. Então 75% de 320 é 240. E por fim, 27% de 77. A gente transforma o 27 em fração, fica 27 sobre 100 e multiplica por 77. Nesse caso aqui não tem zeros para cortar, a gente tem que multiplicar o 27 pelo 77. Então 27 vezes 77 é igual a 2.079 sobre, lá embaixo só tinha o 100, então ele continua aqui, sobre 100. 20,79 sobre 100 resulta em, aliás, 2.079 sobre 100 resulta em 20,79. Então tá aí a correção da atividade número 18.